Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja aqui, amados, em São Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Que lindo foi este sermão que Jesus direcionou aos seus discípulos, estendendo assim a todos nós até hoje. Qualidades do verdadeiro cristianismo estabelecido por Jesus aqui no Novo Testamento. Ele falando sobre os mandamentos, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 18 a seguir, ele disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus não somente cobrou de nós o cumprimento dos mandamentos estabelecidos pela Bíblia, mas ele nos deu condição para cumpri-los. No Velho Testamento era incondicional, não tinha condição do adorador cumprir os mandamentos ao pé da letra como foi exigido por Deus. Por isso que eles andavam todos sempre condenados, peso de consciência, por transgredir as leis aqui e acolá. Mas no Calvário, Jesus estabeleceu essa boa meta, ele pagando preço, ele próprio assumindo o compromisso por nós e para nós, que teria sim condição para nós cumprir os mandamentos dele. Ele estabelece no verso 19 de São Mateus 5, qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Exigência de Jesus. Ele não veio afrouxar a Bíblia, relaxar a Bíblia, como muitos estão querendo hoje criar uma nova Bíblia para afrouxar os mandamentos para o povo. Não, cristianismo não precisa disto, amados. Cristianismo não precisa de afrouxar os mandamentos de Deus para ser cumprido, principalmente agora, depois que Cristo veio no Calvário. Ele veio para nos dar condição de cumprir os mandamentos. Como, pastor? Você pergunta. Como? Ele próprio veio em Pentecostes, em Atos capítulo 2, para morar em sua igreja. E ele morando em nós, em nossos corações, em nossas vidas, regendo você, moça, rapaz, eu duvido que você transgredirá aos mandamentos, a palavra, a Bíblia Sagrada. Cristo veio justamente para isto, para morar em nós, para criar em nós condição de cumprir os seus mandamentos da Bíblia. Quando você vê aquele homem, aquela mulher que vive transgredindo a Bíblia, pecando, mentindo, prostituindo, sendo mundano, no entanto com a Bíblia na mão, é porque ele tem a Bíblia só na mão e não tem no coração. A proposta de Jesus no Calvário foi esta: daqui para frente não vai ser eu, Jesus, andando mais com vocês. Agora, daqui para frente, após o Calvário, vai ser eu, Jesus,
morando em vocês. Porque enquanto Jesus andava com os discípulos, ainda era impossível para os discípulos não trair a palavra, não trair Jesus. Pedro negou diante da criadinha, e tantos outros negaram, transgrediram. Mas me conte, por favor, depois que Jesus veio morar neles, em Atos 2, se Pedro negou mais, se alguns dos apóstolos que receberam o batismo do Espírito Santo encarnado na alma deles, se eles o negaram a Jesus. Então, o Calvário, Jesus desceu para se tornar carne, para sangrar, para pagar o preço da nossa redenção. Ele veio para nos dar condição para nós cumprir os mandamentos. Por isso que ele foi contundente assim. Verso 19 de São Mateus 5. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, mandamentos violados. Isso fala de doutrina. Quando você tem Jesus morando dentro de você, você não ensinará uma doutrina que choca com a palavra de Deus mais nunca. Mais nunca. Veja o alinhamento, amados, que havia no ensinamento dos apóstolos. Nossos pais na fé, são eles. Veja o alinhamento doutrinário. Todos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou lá em Atos 19, viu aqueles convertidos de João, que tinha sido batizado diferente. Ele fez questão de rebatizá-los todos em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Cristo entrou no coração da igreja primitiva, que é a nossa mãe, que são os nossos pais, houve um alinhamento na doutrina. A igreja, os crentes da igreja primitiva, não tinha diferença de doutrina. Um falava sustentavam uma doutrina, outro sustentava outra. Havia um alinhamento externo, porque havia um alinhamento interno. Cristo em nós veio para estabelecer este alinhamento, esta unidade simples, de mentes iguais, doutrina igual, pregação igual, sustentando a mesma doutrina. Sabe, vida vivida igual à da Bíblia, a dos apóstolos, a dos profetas. Não tem como você dizer que tem o batismo do Espírito Santo e chocar com a Bíblia Sagrada os seus ensinamentos. Chocar com os ensinamentos de Paulo, mulher, dizer que é pastora, pregadora no púlpito, quando Paulo condenou isto lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 36, 1 Timóteo capítulo 9, o capítulo 2, verso 9 a seguir, 1 Timóteo. Não tem como os apóstolos ter recebido o Espírito Santo e trazido aquele santo ensinamento, e nós hoje divergir deles, dizendo que eles erraram. Não, está havendo uma ausência de Deus em você, em nós, ao dizer que Paulo errou, ao dizer que Pedro errou. Ali eles falaram a mesma doutrina, a mesma linguagem, o mesmo ensinamento, porque eles tinham recebido dos céus o mesmo Espírito Santo. Queridos, isto é muito sério, isto é muito sério, precisa ser analisado
para ver onde está o erro. O erro não está na Bíblia, o erro não está em Jesus, na palavra, no Espírito Santo. O erro está nos humanos, que quer carregar Jesus só em forma de letra na mão, mas não quer colocar o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, no coração. Por isso que há essa divergência. Tantos nomes de igreja, de religião, e cada uma divergindo com a outra. O Espírito Santo não diverge com o Espírito Santo, minha gente. Pense nisto, pense nisto. Tem alguma coisa errada do lado dos humanos, porque do lado de Deus não tem nada errado. Eu te afirmo isso. Deus te abençoe, venha. Nossa igreja aqui em Brasília está convidando você para analisar essas coisas, para acabar com as divergências. Como é que acabará com as divergências? Quando todos os humanos ter o Espírito Santo, o Espírito da Bíblia, de Cristo em você, acabará as divergências doutrinárias. Todos falarão a mesma linguagem. A nossa proposta, Tabernáculo da Fé Brasília, é que todos voltem à palavra original, que é Cristo, e aí então haverá paz, harmonia em todas as religiões, falando a mesma doutrina de Jesus Cristo. Amém? Bem, nossa igreja aqui em Brasília está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Novo Gama é ali em torno de Brasília, ao lado do Gama. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da palavra de Deus. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, você não pode perder. Venha, traga sua família. E domingo às 18 horas, culto de cura, milagres e maravilha. Estamos te aguardando ali. Venha, traga sua família para juntos sermos abençoados por Deus. Deus te abençoe.